Hoje você vai conhecer o top 10 dos lugares abandonados mais fantásticos do Brasil, e as histórias que cada um deles esconde. Não se esqueça de deixar o seu like e subscreve o canal. O primeiro lugar de que vamos falar é Cococi, situado no Ceará. Por volta de 1710 foi neste lugar que se estabeleceu a família Feitosa, vinda da bacia do Rio São Francisco. A cidade nasceu dentro de uma enorme fazenda da família, que doava os terrenos aos moradores. Após ser extinto como município, a família Feitosa abandonou a cidade, que acabou se tornando economicamente inviável. Não demorou para que a família Feitosa fosse seguida pelos demais moradores, decretando o fim de Cococi. Uma vez por ano a igreja matriz é ponto de encontro dos antigos moradores e descendentes que chegam para celebrar a padroeira e relembrar o passado. A cidade contava com uma praça, um hotel, um cartório, um posto fiscal, uma câmara municipal e várias residências. Atualmente não passa de uma cidade fantasma, onde apenas 2 famílias habitam o local. O próximo lugar é o Hotel Rádio em Araxá. O hotel foi inaugurado em 1919 e o seu nome deve-se às águas radioativas encontradas na região. Moradores contam que o suicídio de uma hóspede deixou o hotel mal assombrado. Após o ocorrido, hóspedes e funcionários relatavam sons estranhos e visões de vultos pelos corredores. Encerrou em 1930. Já ouviu falar de Ararapira, no Paraná? Conhecida pela Vila Fantasma, este vilarejo foi fundado em 1850, quando 4 famílias se estabeleceram na região. Hoje é um ponto turístico. Histórias de assombrações não faltam na Vila Fantasma. E o cemitério é o único elo entre a vila e seus ex-habitantes, que continuam a visitar os seus entes queridos. A Igreja de São José, construída no fim do século XIX, ainda conserva os bancos de madeira e as imagens do altar singelo. O próximo lugar é um dos mais conhecidos do Brasil, Fordlândia, no Pará. Esta cidade deve o seu nome a Henry Ford, o dono da Ford. Em 1920, Ford comprou estas terras no Pará com a intenção de plantar seringueiras e fabricar borracha para pneus. A vila de trabalhadores, a Fordlândia, tinha ruas pavimentadas e iluminadas, hidrantes vermelhos, água encanada e até um hospital. Os trabalhadores e moradores também podiam usufruir de piscinas, cinema, campos de golfe. Infelizmente, as seringueiras plantadas foram infestadas por pragas e acabaram morrendo. Os desafios da Fordlândia foram grandes. A taxa de mortalidade por malária e febre amarela era alta. Também a dificuldade de adaptação dos trabalhadores às regras de Ford gerava muita violência e greves. Os americanos acabaram abandonando o local em 1945. Visitantes alegam ver vultos em cada esquina desta cidade abandonada. Vamos falar agora da bem conhecida Fazenda Ipanema, Iperó. Inicialmente chamada de Real Fábrica de Ferro, a Fazenda Ipanema, fundada em 1765, está localizada na Floresta Nacional de Ipanema. Foi responsável pela produção de pregos, arames e outros itens idênticos. A fazenda possuía uma vasta estrutura. Destaca-se a Casa da Guarda, inicialmente projetada para ser um depósito da fábrica, funcionou posteriormente como prisão. Outro dos lugares de destaque é o Cemitério dos Protestantes. Este lugar ficou marcado pela mão de obra escrava e pelos maus tratos aos mesmos, como infelizmente acontecia por todo o Brasil. Conhecido também por ser um lugar assombrado, não são poucos os visitantes que relatam ter visto vultos, pessoas ensanguentadas que desaparecem de repente, OVNIs entre outros fatos misteriosos. Será mesmo? Falamos agora de mais um hotel, Hotel Iara, Bandeirantes. Construído em 1950, este imponente hotel acomodava mais de 200 pessoas. Era um verdadeiro complexo de luxo com cassino, piscina termal e até mesmo uma pista de pouso para pequenos aviões. A história deste local começa em 1930, quando o italiano Domingos Regalmuto, quando comprou 1.200 hectares de terras depois de perceber a particularidade das águas desse lugar. Comprovou que a água era mesmo mineral hipotermal e de aplicação terapêutica. Passou a engarrafá-la e chamou a sua água mineral Iara de a Deusa das Águas. Também projetou e construiu o complexo termal, com a piscina abastecida pelo chafariz. Mas não ficou por aí,
Para além do grandioso hotel, também dividiu seu terreno em inúmeros lotes para que as pessoas pudessem comprar e assim, construir a cidade Yara. Desde então o sucesso foi dando lugar a uma enorme sequência de acontecimentos sombrios que levaram à falência em 1980. E este fantástico parque, você conhece? Alban-Noel, Taguaí. Inaugurado em 1991, o Parque Alban-Noel foi um grande sonho do político Albano Reis. Albano era conhecido como Papai Noel de Quintino. Ele ganhou esse apelido porque distribuía todos os anos na véspera de Natal brinquedos para as crianças e dinheiro para os adultos em Quintino Bocaiúva, bairro onde foi criado. O parque chegou a ter milhares de visitantes no início dos anos 2000. A entrada era gratuita e as famílias podiam passar todo o dia se divertindo. Infelizmente, o deputado estadual Albano Reis foi atropelado em frente ao parque que criou, em uma noite de dezembro, a poucos dias do Natal. O parque fechou depois que seu criador morreu. Sem manutenção, tudo se deteriorou e o lugar ganhou um ar sinistro. Falamos agora deste fantástico lugar, Velho Airão, Amazonas. A antiga vila foi fundada em 1694 por missionários portugueses nas margens do Rio Negro. Foi uma das vilas mais importantes no Médio Rio Negro, pois era responsável pela produção de borracha, fonte de produção de látex para materiais cirúrgicos e pneus. Com o fim da guerra, os ingleses passaram a comprar látex de sua colônia, a Malásia, e como consequência a cidade faliu e seus moradores passaram a abandoná-la, até ser deixada pelo último morador em 1985. Hoje, um único homem vive na vila. O seu nome, Shigeru Nakayama, nasceu no sul do Japão e hoje é conhecido pelo guardião de Airão Velho. Gávea Tourist Hotel, Floresta da Tijuca. A construção deste edifício, que se iniciou em 1953, conta com cerca de 30 mil metros quadrados de área. Do projeto faria parte um restaurante, um bosque e até um teleférico. No topo do edifício, depois de subir 272 degraus e 16 andares, a vista é deslumbrante. É possível apreciar uma bela vista do Mar de São Conrado e a Pedra da Gávea. Em 1972 as obras do hotel foram interrompidas e ficou apenas o que agora é conhecido por esqueleto do Gávea Tourist Hotel. Nos dias atuais, a construção tornou-se uma espécie de ponto turístico alternativo para os visitantes do Rio de Janeiro. Por último, vamos falar do Casarão Jumbeiro em Campinas. A fazenda foi construída em 1897 e foi uma das primeiras residências N do Brasil a ter telefone, rede de esgoto e iluminação a gás acetileno. O casarão tinha também azulejos franceses, pisos hidráulicos belgas e lustres de cristal. Ao redor da casa existia uma senzala com a presença de escravos, mesmo com a lei áurea já em vigor. Após anos de abandono, a Prefeitura de Campinas procedeu este ano, 2022, à limpeza do terreno que abriga a antiga sede da Fazenda Jambeiro. Esse é o primeiro passo para a revitalização do espaço, pois de acordo com o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas, a estrutura passará por intervenções ainda este ano, 2022. Obrigado por assistir! Conhece algum destes lugares? Deixe o seu comentário e subscreva o nosso canal.